Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Bondoso Pai Celestial, o Senhor é Deus, Criador de todas as coisas. Portanto, o Senhor é o dono, o Senhor é o proprietário. Nós somos propriedades do Senhor, por sua graça, por sua misericórdia. Reconhecendo, ó Pai, que não temos nenhum mérito, mas na verdade o Senhor é muito mais bom do que o que nós podemos imaginar. E nesta manhã, Senhor, suplicamos que o Senhor perdoe nossas falhas, nossas fraquezas, e que o Senhor use de misericórdia para conosco. Continue sendo para nós aquele Pai maravilhoso, que ordena os seus filhos, que os ensina, que os corrige na hora precisa, que os anima na hora do desalento. Faça isso conosco, Pai, ajudando a nossa fé, aumentando a nossa esperança. Para isto nós reunimos em Tua casa para ouvirmos os conselhos do Senhor. Fale aos nossos corações, Senhor. Te pedimos no nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. São Mateus, capítulo 24, e o versículo 24. Podeis assentar-vos. Que o Senhor Deus acrescente as suas bênçãos à leitura que acabamos de fazer em sua palavra, e que ela seja vivificada em nossos corações. Nós sabemos que estamos vivendo nos últimos dias, isto é, estamos vivendo no tempo do fim, no finalzinho do tempo. A gente pode ver, perceber que isto é a realidade. Olhando ao nosso derredor, vendo e ouvindo a respeito dos acontecimentos, isso prova para nós que nós estamos chegando ao fim. Esqueci de apresentar o irmão Gustavo neto do irmão Jair, que está conosco, está ali. Ó. Deus te abençoe, querido. Sempre bem-vindo, junto com o vovô, viu? Até chegar no céu, tá bom? Você deseja ir ao céu? Você gosta de Jesus? Siga as pisadas do vovô, viu? Você vai chegar lá com ele. Muito bem. Agora, irmãos, a Bíblia nos diz para não conformarmos com o mundo. Romanos capítulo 12 e o versículo 2. Paulo disse: não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, isso de não conformar com o mundo é algo que está em nós, está em mim, está em você. É algo que nós devemos fazer.
podemos fazer e devemos fazer. O profeta disse que Deus, melhor dizendo, o diabo, usa a cabeça do homem. O diabo usa a cabeça do homem, porém Deus usa o coração do homem. Deus disse, filho meu, dá-me o teu coração. Ele não disse, dá-me a tua cabeça, mas o teu coração. Então o profeta fez esta afirmação dizendo que o diabo usa a cabeça do homem, enquanto que Deus usa o coração do homem. Muito bem. Agora, usando uma expressão do profeta, ele disse que o diabo tem se tornado posseiro. O diabo é um posseiro. O que é posseiro? Um invasor que entra em um lugar que não lhe pertence. Entra de mansinho e faz ali uma cabaninha e vai melhorando um ranchinho e depois faz uma casa de alvenaria e daqui não sai e daqui ninguém me tira. O diabo faz desse jeito. Ele é um posseiro, mas o profeta disse, ele é um posseiro através do espírito religioso. Tem tomado posse de muitas pessoas boas. Ele tem tomado posse dessas igrejas, dessas organizações, e entrou em muitos lugares ali para ficar mesmo. O irmão acabou de pedir oração por um jovem que é uma boa pessoa, já conversei com ele, já dei carona para ele. Nos atende lá no Correio, Engenheiro Beltrão. É um bom irmão. Mas ele está baseado em uma experiência que ele teve com Deus, então ele fica agarrado naquilo. Então o profeta usou essa expressão que o diabo é posseiro através do espírito religioso. Mas graças a Deus, você é propriedade do Espírito Santo. Você não está sobre a posse dele. Deus, o Espírito Santo, tem tomado posse de você. Nós vamos falar nesta manhã sobre deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Sobre vontade própria. Vontade própria. Desejo próprio. Aquele instinto, aquela sede. Qual é a sua vontade? Qual é o seu desejo? Que tipo de sede você tem? Graças a Deus, que a nossa sede, o nosso desejo é por Deus, é pelas coisas de Deus. A vontade que temos, a vontade da nossa alma, do nosso coração, é de servirmos a Ele, de corpo, alma, espírito, e estarmos entregues em sua mão, estarmos submissos à sua palavra, à sua vontade. Agora, falando sobre o diabo ser posseiro, o profeta disse, eu penso que o maior inimigo da sociedade cristã, o maior inimigo da sociedade cristã, hoje, são as igrejas organizadas. Parece que não, né? Parece que é uma expressão que está... Irmão, um de vocês, por favor, vem aqui, irmão Júnior. Parece uma expressão incoerente. Pega para mim, irmão, aquele outro óculos que está ali. Estou apanhando aqui, fazendo assim. Mas é a verdade. Sabe por quê? Porque
Estas igrejas, estas religiões, vejam o que elas têm feito. Têm distanciado as pessoas da palavra de Deus. Têm distanciado as pessoas da verdade. As igrejas têm impedido as pessoas de crer na mensagem da hora, de ver a revelação que o Espírito Santo está dando ao seu povo, aos filhos de Deus, nessa era em que nós estamos vivendo, mostrando-nos o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo, no qual nós devemos ser batizados para perdão dos nossos pecados, porque a Bíblia diz que não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não há nenhum outro nome. Mas veja o que as igrejas têm feito. Você mostra, você ensina, e a pessoa lê e não pode fugir, mas diz, mas a minha igreja não ensina assim. Eu sigo a religião dos meus pais, eu nasci nessa igreja, eu nasci nessa religião e vou ficar nela. Então, expressão de William Marion Branham, eu penso que o maior inimigo da sociedade cristã hoje são as igrejas organizadas. E eu realmente creio, de todo o meu coração, disse ele, que isto finalmente transformará na marca da besta. É o que está acontecendo. Correndo de uma coisa, correndo da outra. Veja que eles têm medo, muito medo, do falso profeta. Não é isso? E, no entretanto, tendo o verdadeiro como falso e correndo para o lado dos falsos. Misericórdia. Então, o que é a marca da besta? A marca da besta na testa é algo, significa algo que está na mente das pessoas. E o profeta vem e diz que essa doutrina que divide Deus em três pessoas distintas e dá o segundo lugar para Jesus Cristo, dizendo que ele é a segunda pessoa dessa trindade. Quando a Bíblia diz que ele é Emanuel, Deus conosco, que ele é o primeiro e o último. Aleluia! Então, isso está na mente das pessoas. Quem os pôs ali? As igrejas, através do espírito religioso. Nascemos naquilo. Fomos criados naquilo. É verdade, e só Deus para nos tirar de lá. E foi o que ele fez. A Bíblia diz que há somente um mediador entre Deus e os homens. E, no entretanto, as igrejas colocou tantos mediadores aí, hein? Que você, se não gosta de um, você pode se apegar ao outro. Se não gosta daquele outro, você pode mudar, né? Como nós dizíamos quando nós éramos meninos de escola, virou a casaca. Mudou de partido. Meu Deus. E eu penso, ele disse, eu creio realmente de todo o meu coração que isso finalmente se transformará na marca da besta, a qual eu creio que posso provar isso através da Bíblia, com a ajuda de Deus. Ele disse, eu já fiz isso, que isso se transformará na marca da besta, na federação ou federação das igrejas. Porque Deus nunca, em tempo algum, reconheceu uma igreja ordenada.
melhor dizendo, uma igreja organizada. Nunca. Ele nunca fez isso. E cada vez que um homem fez uma organização, o Espírito de Deus sai, ou melhor, saía e nunca retornava outra vez. Pergunte a qualquer historiador, ou você mesmo que é um leitor, nunca. Quando eles se organizavam, Deus deixava aquilo na prateleira, e é para ali que isto ia e permanecia dali em diante. Eles cresciam em membros. É o que engana muita gente. Porque o olho humano quer ver as coisas grandes, as coisas que são atraentes. Mas o profeta vem e diz que a fé faz você crer em coisa que os olhos não podem ver. Não estou vendo nada. Porém, se é promessa de Deus, eu creio, está bem ali. Amém. Eles cresciam em membros, mas nunca despertados no espírito. Nunca, não mais. Então, lhe dá-nos o exemplo de Moabe, que é uma ilustração verídica, porque está na Bíblia, está no Velho Testamento, e o Velho Testamento era uma sombra do Novo. Lá era um tipo, e aqui nós temos o antitipo. Então, quem era Moabe? Moabe era filho de Ló com uma de suas filhas. E formaram, então, a nação dos Moabitas. E criam no mesmo Deus de Israel. Veja as igrejas, veja as denominações. Crendo no mesmo Deus. Adoram o mesmo Deus, ofereciam os mesmos sacrifícios. Moabe aqui é um tipo dos tais. Porque eles eram uma nação organizada em sua própria terra, como em suas próprias denominações hoje. E eles tiveram as suas próprias religiões, e a religião deles era a mesma religião que Israel tinha. E eles eram moabitas e criam no Deus Jeová, mas eles eram um grupo de pessoas organizadas. Agora, como eles representam a igreja natural? Então Israel representa a igreja espiritual em sua jornada. Amém. É aí aonde nós estamos, irmãos. Não podemos esquecer disso. Não podemos nos acomodar, acostumar e acomodar. Israel peregrinou 40 anos no deserto. E durante o tempo daquela peregrinação, o povo foram prostrando-se. Prostrando-se de maneira que somente 2 daqueles que saíram do Egito puderam entrar na terra prometida. Que Deus tenha misericórdia. Então, eles eram uma nação organizada, enquanto que Israel era um povo peregrino. Um povo peregrino. Como Paulo disse, não tendo nada possuído,
como pobres, porém enriquecendo a muitos. Israel representava a igreja espiritual em sua jornada. Não era uma nação organizada, contanto que eles seguiam a Deus, eles eram independentes. E eles subiram como hóspedes, sem nenhum lugar para ir. Porém, seja onde for que a coluna de fogo ia, eles iam com ela. Amém. Deus estava presente. Eles não eram uma nação organizada. Eles tinham um organismo no meio deles, porque lhes foi dada a circuncisão como um mandamento de Deus, mas não uma nação organizada desta vez. Quando eles finalmente se tornaram uma nação organizada, foi aí aonde eles falharam e rejeitaram o próprio Messias. Veja o que faz o espírito religioso. Mata. Mata. Por isso o Espírito Santo nessa era diz: oxalá foras frio ou quente. Mas porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. E esta era de Laodiceia que nós estamos vivendo, na verdade é uma era morna. É uma era do mais ou menos, meio cristão, meio mundano, um pé, né? Um pé lá e o outro cá. Crente Raimundo, não é? Um pé na igreja e o outro no mundo. Misericórdia. Então, até então, eles não eram uma nação organizada. E quando eles finalmente se organizaram, eles rejeitaram o próprio Messias que eles estavam esperando. Porém, Deus tinha um plano naquilo. O próprio Deus os cegou para que este evangelho pudesse chegar até nós, gentios, que não estávamos procurando por Deus, que não tínhamos nenhum direito. Porém, usando a linguagem metafórica de Paulo, ele diz que os ramos originais foram cortados para que nós, a figueira selvagem, os jambujeiros pudéssemos ser enxertados ali. Mas com a rejeição deles, o evangelho veio para nós, com a rejeição dos gentios, o evangelho tornará para eles. Daqui a pouco, a porta para os gentios serão fechadas. E Deus voltará a tratar com os judeus novamente. Agora, nós lemos São Mateus 24, onde o Senhor Jesus, nos prevenindo para os últimos dias, esse tempo em que nós estamos vivendo, ele disse: surgirão falsos cristos. O profeta vem e nos mostra que esta palavra falsos Cristo quer dizer falsos ungidos. Eles têm unção para enganar. Eles têm unção. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganariam até os próprios escolhidos. A coisa vai semelhante. Deixa eu ler mais um pouquinho aqui nesta mensagem. Irmão Branham diz: nós sempre encontramos estes dois espíritos. E quando esses espíritos se encontram, espíritos naturais,
e espirituais, de igrejas e organizações se encontram, há sempre um choque. Isto nunca falhou em ser assim, isso sempre choca, porque encontramos que há uma inveja. Nesta inveja, isto causa confronto carnais, isso causa personificações, e nós encontramos isto hoje como foi ali então. Quando Deus fez algo, ou melhor, quando Deus faz algo para o indivíduo, todo mundo tenta copiar exatamente como Deus fez para aquela pessoa. Vem? Isso causa uma competição e faz a carnalidade. Então, se eles não podem, o outro lado, receber os resultados espirituais, então eles tomam isto através de um poder político, ou eles substituem algo para contrariar a mente do povo, para atrair discípulos para eles mesmos. Isto é exatamente o que aconteceu bem no princípio. Caim e Abel, ambos rapazes aqui na terra. E quando Caim e Deus indicou a Abel descendo e recebendo o seu sacrifício, isso causou inveja em Caim, porque ele tinha inveja do seu irmão e por isso ele matou o seu irmão. Conhecemos bem a história, não precisamos meditar muito nisto, simplesmente vamos extrair isso aqui para nós. Ambos eram religiosos, ambos estavam adorando a Deus, ambos edificaram o altar, porém um por revelação e o outro simplesmente através do espírito religioso. E agora nós vemos o lado contrário, como era mais lindo, mais bonito, mais atraente. Hein? Dá uma olhadinha pela fé no altar de Abel. Dê uma olhadinha no altar de Caim. A Bíblia diz que ele trouxe legumes, ele trouxe flores, e ele edificou um altar. E lá estava ele adorando a Deus e oferecendo sacrifício a Deus. Senhor, aceita, recebe o meu culto, ouve a minha oração, Senhor. Estou fazendo isso de coração, estou dando o melhor que tenho para o Senhor. O mais bonito que pude colher no meu jardim. E do outro lado estava Abel, simplesmente uma ovelhinha, toda ensanguentada, colocada sobre um altar, e ele colocou fogo naquele sacrifício, e você pode ver a fumaça subindo, hein? Aquele cheiro de lã queimada, cheiro, fedor. Irmãos, Deus escrevendo certo por linhas tortas. Eu imagino se eu estivesse passando lá naquela hora, eu passava de largo, perto do altar de Abel. Se tivesse que chegar para adorar com alguém, eu ia junto com Caim, porque era mais bonita a igreja dele, o altar dele era mais bonito. É o que está acontecendo aí, rapaz. Podemos ver isso bem claramente, algo se repetindo. Então ambos eram religiosos, mas aí o profeta vem e diz, se fosse isso que Deus quisesse, existe de você, de mim, apenas ser religioso, então ele tinha que salvar Caim também, porque ele era religioso. Misericórdia. Isso começou no princípio, quando o natural e o espiritual, vejam, Caim e Abel, adoravam o mesmo Deus. Ambos construíram os mesmos tipos de altar,
ambos adoravam o mesmo Deus na mesma igreja, no mesmo altar. Mas Caim, através do raciocínio carnal, trouxe os frutos da terra e os colocou sobre o altar como um sacrifício, pensando que aquilo certamente responderia a Deus por um pacto. Então ele talvez deve ter levado, como as pessoas pensam hoje, não é? Maçãs. Eles pensam que Adão e Eva comeram uma maçã e causaram o pecado. Seja o que for. Eu penso agora que eles levaram romã, o álcool. Alguns deles disseram, há não muito atrás, que foi alguma outra coisa que Eva comeu. Não maçã, mas romãs. Mas Abel tinha o sacrifício correto. Ele sabia que o pecado era sangue. Ele sabia que era o sangue que fazia isso. Então ele trouxe o cordeiro. E quando Deus reconheceu, aceitou o sacrifício de Abel, o qual ele ofereceu pela fé, por revelação, de nenhum outro modo. Lá não havia nenhuma Bíblia escrita. Então vê você, o princípio da justiça é a verdade revelada de Deus. E toda a igreja de Deus vive e é construída sobre isto, sobre a revelação. Amém. Bom, irmãos, estamos repetindo isso aqui, porque isto é segurança, não é? Segurança para nós, para mim e para você. Agora vamos pensar um pouquinho. Aqui adiante, ainda nesta mensagem, olha, o profeta diz assim: estou lendo na mensagem, mudou Deus alguma vez seu parecer? Eu tomei o parágrafo 73 até o 75 e agora vamos tomar aqui o 92 ou 91, deixa eu ver. (92) para remir o tempo. Ele diz: se o povo não deseja andar na sua vontade perfeita, isso é, a vontade perfeita de Deus. Se o povo não deseja andar em sua vontade perfeita, ele tem uma vontade permissiva. E deixa com que você ande nela. Observem, ele permite isto. Tudo bem, mas ele fará com isto, trabalhe para a sua glória, em sua vontade perfeita. Amém. Conhecemos bem a história. Balaão, que era um profeta de Deus, afirma William Marion Branham que Balaão era um profeta de Deus. E quando os moabitas estavam em apuro, porque Israel em sua jornada estava passando pelas suas terras, e eles viram tanta gente passando pelas suas terras, eles pensaram: vai lamber tudo que tem aí, vai comer tudo, não vai deixar nada, vai fazer como um gafanhoto. E quem sabe deram uma paradinha ali, né? Armaram suas tendas e ficaram por ali uns dias. Esse sem terra vai comer todos os meus bois. Como é que vamos fazer para tirar esse povo daí?
Não, vamos mandar chamar Balaão. Ele é o profeta de Deus. Ele vai vir aqui e vai amaldiçoar esse povo, e esse povo vai embora. Vê que eles tinham fé. Então enviou alguém para chamar a Balaão, que era um profeta de Deus. Porém, Balaão disse: olha, fique aqui comigo essa noite e eu vou orar ao Senhor. O que ele me disser, isso farei. E a Bíblia diz que Deus veio a Balaão naquela noite e perguntou: quem são estes homens que estão contigo? Senhor, são os enviados de Balaque. Balaque era o rei dos Moabitas, para que eu vá e amaldiçoe aquele povo. Deus falou: Balaão, você não pode fazer isso. Você não pode amaldiçoar aquele povo. Aquele é o meu povo e eu os tenho abençoado. De manhã, Balaão levantou e disse: olha, diga para Balaque, ainda que ele me dê a metade do seu reino, eu não irei. Não posso fazer isso, aquele é o povo de Deus. Como eu vou amaldiçoar uma coisa que Deus abençoa? Bom, aqueles mensageiros voltaram, levaram a resposta para Balaque, mas o diabo é persistente. Você dá um empurrão nele, compreende? Ele dá uma meia volta e vem do outro lado. Se ele não pode te pegar na primeira investida, não pense você que ele vai desanimar, não. Pedro usou dizer para nós que ele está bem pertinho de cada um de nós, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas ele disse que é para resistirmos na fé. Então, quando chegou os outros mensageiros, o que Balaão tinha que fazer? Já não disse que não vou? Deus falou para mim: não ir, eu não irei. Não, mas olha, fique aqui comigo essa noite. Porque eles trabalharam, eles conversaram, eles dialogaram. O profeta Irmão Branham diz que o que o diabo quer é que você pare um minuto para ouvi-lo. E ele pode pintar um quadro para você que aquilo parece ser a realidade. Não pare para ouvi-lo, não dê ouvidos a ele. Fique com a palavra, confia em Deus, espera em Deus, segure em Deus. Mas então a oferta era muito grande, Balaão tinha os olhos do dinheiro, ele tinha vontade de ser muito rico. Essa é a minha oportunidade de bamburrar. Vou ficar rico. Fique aqui comigo e eu vou orar a Deus. Aí foi orar a Deus de novo. Deus falou: bom, Balaão, já que você quer ir, então você vai. Mas você só vai falar o que eu colocar na sua boca. Aí conhecemos bem a história. Então o irmão Branham disse: Deus tem uma vontade perfeita. Mas quando o homem não quer andar na vontade perfeita de Deus, ele tem uma permissão. Mas se você é um filho, se você é uma filha de Deus, Deus vai fazer com que isso opere para o bem. É o que o profeta de Deus está nos dizendo aqui. Agora, Apocalipse capítulo 4, a terceira parte, onde nós já lemos alguma coisa. O irmão Branham diz assim: agora aqui existe 1, 2, 3, 4, 5 atributos. Deseja você anotá-los? O primeiro é a imaginação, o segundo é a consciência, o terceiro é a memória, o quarto é o raciocínio e o quinto é a afeição.
imaginação, consciência, memória, raciocínio e a afeição. Agora você anotou todos? Se não, então deixe-me saber agora. Tem vocês anotados? Ele fez questão que as pessoas anotassem. Ele está falando do segundo homem, o homem interior. Então ele vai repetir do primeiro homem. Visão, paladar, tato, olfato e audição. Isso está no corpo. Esta é a abertura para o corpo. Agora a alma é a imaginação, a consciência, a memória, raciocínio e a afeição, os sentidos ou atributos, ou como sentidos da alma. E a alma é a natureza do espírito. Irmãos, isso está em mim, isso está em você. Nesse primeiro homem nós temos esses 5 sentidos. No homem interior nós temos 5 sentidos também. Agora o profeta diz que para chegar lá na alma há somente uma via. E esta via é a fé ou a dúvida. Você aceita ou rejeita. Então isto está em nós. Agora ele diz, neste portão há apenas um portão. E este portão é chamado de vontade própria. Vamos guardar bem isso. Há um portão ali, você é o comandante ali, você é o dono desse portão. Ou melhor dizendo, você é este portão. E esse portão é chamado de vontade própria. Você é o patrão do que acontece ali dentro, é você. E o que isto faz? O que é isto? O corpo deve ser lavado, o corpo é o vaso, ele deve ser santificado. E então ele é cheio aqui dentro, cheio com o Espírito Santo. Então isso se torna o trono do julgamento de Deus novamente, onde Deus coloca no seu coração. E se você faz algo errado, e você diz, que coisa, eu errei. As pessoas dizem, isso não me condena. O cabelo curto, as mulheres dizem, isso não me condena. Não me condena a fazer uma maquiagem ou manicure, ou seja o que for. Não me condena a ir a bailes. Não me condena a contar uma mentirinha branca. Não me condena a jogar cartas na minha festa de baralhos. Você sabe por quê? Você não tem nada para te condenar. Aquilo não te fere. Não fere a minha consciência, você diz. Você tem consciência tanto quanto uma cobra tem quadril. Então você não tem nenhuma consciência. Não há nada ali que te fira ou que te ferirá. Você é do mundo. Mas eu te desafio, deixar Jesus Cristo entrar aqui e tentar fazer isso uma só vez. Irmão, você estará tão condenado, se sentirá tão condenado, tão acusado, que você recuará e balançará a sua cabeça para aquela coisa simplesmente tão certo quanto estou de pé aqui, porque Deus é santo, amém. E se esse Deus santo está em você, aí você faz como a ovelha, não é? Você faz como o cabrito. Mas o povo de Deus não é comparado como cabrito, é comparado como ovelha.
não vai na lama de jeito nenhum. Mas o porco gosta daquilo, a natureza dele. Gosta de um barrinho. E sabe de uma coisa? Quanto mais fedidinho, mais ele acha bom. Deus ajuda-nos. Você balançará sua cabeça para aquela coisa simplesmente tão certo quanto estou de pé aqui, porque Ele é santo. Ouçam, estou citando as Escrituras. Se você ama aquelas coisas, este é o mundo, as coisas do mundo, é porque o amor de Deus não está em você. 1 João 2, verso 15. Então, o que é isto? É voluntariedade. Por que você chamará isso de vontade própria, irmão Brana? Porque isso coloca o homem e a mulher de volta, exatamente como Adão e Eva lá no jardim do Éden. Os coloca de volta em quê? Diante das duas árvores. A árvore da vida e a árvore da morte. A árvore do bem e a árvore do mal. Eles foram colocados diante delas. Eles foram colocados diante do livre-arbítrio. Esta é a morte e a outra é vida. Agora, vontade própria, livre agente moral, ele te coloca no mesmo lugar. E a única maneira pela qual você pode consertar esta coisa aqui é com o seu próprio livre-arbítrio. Nem mesmo Deus te obriga. Não. Muito menos o pastor. Muito menos aquele irmão ou aquela irmã. Isso tem que estar em você. É vontade própria, é livre-arbítrio. Não, eu vou passar por cima disto. Passando uns dias, eu esqueço. Minha consciência está me condenando, me acusando. Mas passando uns dias, isso fica no esquecimento e pronto. Mas Deus não esquece. Irmãos, a maneira de endireitar as coisas diante de Deus é o arrependimento. É indo até a pessoa que magoamos. E para fazer isso temos que ter humildade. Seguir o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 5, quando João chorava porque não havia ninguém digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. João chorava, porém uma voz disse: não chore, João, eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. João olhou para ver o leão, que foi que ele viu? Um cordeiro, humilde, manso, meigo. É assim que conquistamos, é com humildade. Irmão, irmã, você feriu o meu sentimento. E por causa disso eu fiz, eu falei, eu fiz e aconteci. Porém agora estou arrependido, me perdoe. Se o outro também é um cristão, vai dizer: ô irmã, eu não queria te fazer isso, meu irmão. Mas se eu fiz, então você me perdoe também. Estão entendendo, irmãos? Não é arranjar
um subterfúgio. Então, o arrependimento endireita as coisas diante de Deus, porque o sangue de Jesus Cristo é movido a favor daquele pecador arrependido, e o sangue de Jesus Cristo apaga aquele pecado, apaga aquelas coisas que foram ditas. As ondas sonoras não morrem, somente o sangue de Jesus para apagar. Então o profeta diz, veja, vontade própria, livre agente moral. Ele te coloca no mesmo lugar, e a única maneira pela qual você pode consertar esta coisa aqui é com o seu próprio livre-arbítrio. Ele diz, aleluia, seu livre-arbítrio. Você tem que desejar fazer a vontade de Deus. Você tem que se livrar de sua própria vontade para deixar Deus, a vontade de Deus entrar em você, pois este é o único canal que guia ao coração. Amém. Que Deus nos ajude. Que Deus nos encoraje, nos anime a carregar a nossa cruz de cada dia, porque a mais pesada Ele carregou por nós. O profeta fala do pregador que estava subindo o morro para atender uma congregação que tinha lá em cima. E ele diz que havia havido um alvoroço entre algumas famílias e ele estava indo lá para ajudá-los. E de repente ele olhou para trás e viu um homem cansado, ofegante, subindo o morro e carregando um enorme fardo. Aí ele pensou assim, vou esperá-lo, né? Para subirmos juntos, quem sabe até ajudar ele a carregar aquele fardo um pouco, para acabar de subir o morro. Parou, e quando aquele homem que carregava o fardo se aproximou, disse, Senhor, deixa eu carregar esse fardo um pouquinho, para te ajudar. Disse, não, eu tenho que levá-lo sozinho. E ele olhou e viu que era algo sobrenatural. Ele reconheceu. Perguntou, Senhor, tu tem o pecado do mundo inteiro nesse fardo? Se não, tenho somente os seus. Estou carregando para te ajudar a subir o morro. Eu contei para vocês aqui que eu tratei com um irmão, pastor, amigo, que eu estava com o coração ferido a respeito dele. Expus para ele o porquê eu estava magoado, mostrei a minha lógica, pensei que ele ia falar, pastor, eu errei mesmo, o senhor me perdoa, viu? Ele simplesmente escorregou de lado assim, tirou o corpo fora. Né? Eu pensei que tinha acontecido isso com o senhor, mas já fazia muitos anos. Mas então foi agora, recente. Irmão Paulo me falou, mas... desculpa. O irmão me falou, mas eu pensei que fazia muitos anos. Aí depois falei com o irmão, falou, não, eu contei para ele que eu estava lá no velório. Quando ele me ligou, eu estava lá. Pastor. Vontade própria.
por cima de mim, ele passa. Mas será que ele passa por cima da palavra? Será que ele passa por cima de Deus? Que Deus tenha misericórdia dele. E sou capaz de falar com ele mais uma vez, para ajudar ele a chegar ao céu. Escuta, irmão, que história é essa aí? Diz que pensou que fazia anos, o irmão falou para o senhor que estava lá no velório, naquele dia. Como é que é esse negócio? O senhor não quer se humilhar? Não tem problema não, o problema é seu, só que o senhor conhece a verdade, né? Irmãos, vamos humilhar debaixo da potente mão de Deus. Não vamos deixar um abismo chamar outro abismo. Que ele vai virando um câncer. Mata. Porque o câncer, depois que ele é constatado, depois que ele já originou-se ali, tomou forma naquele lugar, sabe o que é que mata o doente mais depressa? É o tratamento. Começou a tratar, começou a mexer, aí pronto. Então não vamos deixar essas coisinhas ficarem inflamando. E de repente estamos aí crentes formais. O profeta diz, quando nós nos afastamos de Deus, nos tornamos muitos formais. Bondoso Pai, no nome de Jesus Cristo, Tua palavra não tem nos faltado. Para isso o Senhor nos enviou um profeta. O profeta vem e mostra para nós a misericórdia do Senhor. Mostra para nós o caminho, como chegarmos ao céu, como estarmos no arrebatamento. Então nos ajude, Senhor. Nos ajude a humilharmos debaixo de sua potente mão, que é sua palavra, para que naquele dia poderemos ser exaltados. Obrigado por esta manhã, obrigado por esta mensagem gaguejada, porém não tenho dito nada de mim mesmo. Tenho lido algo que o Senhor tem nos dado de graça, através de seu profeta. Muito obrigado, Senhor. Oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.